Vou esperando o pessoal chegar, hein, gente? Gostando de ver, hein? Pessoal dando moral, hein? Tô gostando de ver. Aê! Vocês estão preparadas hoje para o tema? O tema hoje é profundo, hein? Vai mexer com as estruturas aí. E também quero saber um pouquinho como foi a semana de vocês, como vocês receberam o conteúdo da semana passada. E aí, me conta aí o que vocês acharam. A Laurie hoje não perdeu. Aí, Laurie, gostei de ver, hein? Tô esperando só o pessoal ir chegando, tá, gente? Pra poder a gente começar e ninguém perder o fio da meada, que eu gosto de que todo mundo comece junto. Professora, né? Professor, eu gosto que todo mundo presta atenção. Dá medo, né? Isso aí. Como foi a semana? Vocês gostaram da live? Trouxe algumas reflexões para vocês? Como que foi? Porque a minha intenção é mexer com algo que tá bem parado aí dentro de vocês, quietinho, que vocês não querem ver, né? Não quer ver, mas a realidade é nua e crua. Vamos lá, tô esperando mais gente chegar. Hoje eu tô com o tempo cronometrado, eu coloquei para despertar, para poder a gente ser bem objetivo. Esse tema, ele é um tema, além de ser profundo, ele é um tema muito extenso, porque ele mexe com todas as estruturas que a humanidade conhece, né? A Fernanda tá comentando que gostou das cartas. Então, aproveitando esse momento aí para explicar um pouquinho sobre as cartas, porque as cartas foram o seguinte, foram esse exercício com as cartas da criança, né, da nossa criança interior, elas fazem parte de um trabalho terapêutico, né? Então, quando eu coloco as cartinhas lá e vocês mentalizam qual a cartinha que vocês gostariam de tirar, essas cartinhas, elas sinalizam algo dentro de nós que está bem guardadinho e que a gente não quer mexer. Então, essa hora que vocês tiram as cartinhas, na verdade, vocês estão mostrando para o inconsciente de vocês algo que tem aí para poder ser visto, dar uma olhada. E por que a criança interior? Porque essa criança interior que vai fazer com que a gente fique sendo às vezes adulto com atitudes infantis, né? A gente às vezes fica agindo na vida como crianças, né? Ah, Renata, mas como assim? Explica melhor. Por exemplo, quando eu pego... Ainda não comecei a live não, tá, gente? Que eu tô esperando o pessoal chegar, mas eu tô falando das cartinhas. Quando eu pego muito dinheiro para uma pessoa ir pro banco, né? Se eu dou esse dinheiro na mão de um adulto e falo, vai lá e deposita no banco, na conta tal, o adulto vai e faz o que foi pedido, né? No caso das crianças, se eu pego isso tudo de dinheiro, a criança vai falar assim, eu não sei fazer isso, eu tenho medo, chora, faz pirraça, não é assim? Então, diante da vida, como nós estamos? Nós estamos como adultos que assumimos a nossa responsabilidade diante do mundo ou estamos como crianças? Ah, eu não consigo. Ah, é igual, por exemplo, eu trabalho em escola, né? Às vezes eu vou atender algum pai, alguma mãe. A mãe geralmente, os pais são mais difíceis de falar isso. As mães falam assim, eu vou entregar esse menino, eu não dou conta. Então, quem não dá conta é a criança, né? A criança não dá conta das coisas, o adulto não. O adulto se vira, mesmo que naquele momento ele não tenha a resposta, ele se vira e dá conta. Então,
quando eu trabalho essas cartinhas da criança interior, na verdade eu estou trabalhando questões nossas, questões que faz com que a gente hoje tem atitudes de adulto, né? Que a gente não fique arrastando essas âncoras. Eu gosto de falar arrastar âncora porque âncora é uma coisa muito pesada. Âncora é uma coisa difícil de tirar do chão. Então, quando a gente fala da criança interior, a gente na verdade está falando de nós mesmos, né? Daquela criança que em algum momento passou por alguma dificuldade e hoje está adulto. Então, essas cartinhas que eu estou colocando no olhar sistêmico é para poder ir mexendo aos poucos com a nossa criança interior. Também no destaque tem o livro Mais Amor e Menos Medo. Lá tem o exercício da almofada também, que ele é muito profundo. Quando você pega a almofada e coloca no seu colo, naquele momento que você coloca a almofada, você está se colocando no seu colo, né? O que essa criança que você queria ouvir dos pais, qual carinho que ela queria, né? Que antigamente, né, as pessoas, principalmente os homens, tinham dificuldade de lidar com os próprios filhos homens e muitas vezes não faziam carinho, né? Quantos homens adultos aí às vezes tá procurando um carinho de pai. Então, entrou a Flávia, entrou o Bruno também, que bom vocês estarem aí, Flavinha. Então, quando eu coloco lá no olhar sistêmico as cartinhas que falam sobre a criança interior, é pra gente dar uma atenção a essa criança que nós fomos, né, gente? Então, a gente eu até coloquei, é um quebra-cabeça de fragmentos, né? Que nós somos partes de muitas coisas que nós vivemos. Agora eu vou começar. Eu fiquei esperando o pessoal chegar e agora eu acho que é o momento de começar, porque eu tô com o meu tempo cronometrado. Não vou extrapolar hoje a 1 hora da live, porque teve gente que perdeu a segunda parte porque tinha compromisso. E é bom também ficar 1 hora, porque todo mundo às vezes se programou para fazer algo, mesmo que esteja no isolamento, programou algo para fazer. Então, para a gente poder ser bem objetivo e também para vocês ficarem com vontade de ouvir mais semana que vem. Esse estudo, assim que eu fiquei sabendo que a enquete tinha dado, muitas pessoas votaram para eu falar sobre trabalho, sobre relacionamento de casal, sobre relacionamento de pais, sobre luto, sobre dinheiro, sobre abundância, sobre escassez. Só que tudo isso, gente, quando eu falo desses assuntos, na verdade eu estou falando do jeito que eu me relaciono com os meus pais. Aí vocês vão falar, que isso? Mas sério que é isso? Sério que é isso? Todo o nosso relacionamento, né? O jeito que a gente se relaciona com os pais é o jeito que a gente vai relacionar com tudo na vida. Então, para iniciar, na outra live eu não falei para vocês por que constelação familiar tem o nome de constelação familiar, né? Na verdade, o termo original era representação familiar. No alemão, é representação familiar, né? Que os bonecos e tantos os representantes que são colocados na constelação, eles são representantes da família. Então, quando saiu do alemão para ir para a tradução do inglês, traduziu-se um termo de constelação. E daí do inglês para o português ficou como constelação familiar. Mas a gente também pode ver que tudo dentro quando a gente fala de sistema, né? A gente fala sistema do corpo, é tudo organizado por sistema a vida, né? Sistema financeiro, sistema, quando a gente fala sistema solar. Então, a vida, para se tornar mais organizada, ela foi organizada em sistema. Então, o termo original não é constelação familiar, o termo original é representação familiar, porque as constelações representam o clã, né? O grande clã, a grande alma que é a família, os ancestrais. Então, eu vou começar a falar com vocês, que teve gente também que teve dúvida. Renata, é tema, ou eu posso ir para poder ver como que eu estou? Pode ser um tema, né? Me perguntaram qual o mais desafiador na outra live, eu falei que foi um câncer que eu
constelei, né, de uma pessoa, e depois eu fiquei pensando também, gente, eu fiz uma constelação em São Paulo, foi muito curioso. A pessoa quis, ela constelou, a questão que ela quis ver foi sobre um imóvel dela, um triplex, um imóvel muito grande, avaliado em 8 milhões de reais. Eu nem lembrei dessa constelação na hora que a Fernanda me perguntou, mas ela constelou esse imóvel dela de 8 milhões de reais para poder ver o que tinha na dinâmica desse imóvel que ela não conseguia se organizar para poder vendê-lo. E depois ela conseguiu se organizar. Então também foi um tema muito inusitável, né? Inusitado, a constelar imóvel. Então constela-se imóvel, constela-se herança, constela-se o assunto que a pessoa tiver interesse, que pode ser hoje um incômodo. E por que eu tô falando disso? Porque foram umas dúvidas que surgiram na última live. Então eu trouxe para poder explicar para vocês nessa, para eu começar o assunto propriamente dito, que é relacionamento essencial pais e filhos. E quanto tempo dura cada sessão? Então, eu sempre separo por volta de 3 horas cada sessão, porque somente quando abre o campo que eu sei o que vai ter no campo. Então, às vezes, pode ser antes, às vezes a constelação pode durar menos tempo, ou então pode durar mais tempo. Então eu sempre separo 3 horas para constelação. Entrou a Adriana e entrou a Laís. A Laís é uma pessoa fantástica lá de São Paulo, que eu conheci ela através da Thelma. Que honra ter você aqui, uma big de uma empreendedora. E aí o tempo de duração da constelação é 3 horas, em média, mais ou menos. Renata, qual é a frequência de fazer a constelação? Então, a constelação não é psicoterapia, né? Não se faz sempre constelação. Constelação é por tema. Então, se hoje eu tenho um tema para ser constelado, eu faço ele hoje e ele tem até 2 anos para ressoar, porque como eu falo em física quântica, tudo que é feito, né? Tudo que é visto, tem um tempo para a alma absorver aquilo e assentar, e também tem um tempo para tudo, as coisas todas entrarem dentro de uma ordem de energia. Então pode demorar às vezes para dar um resultado daqui até 2 anos, mas tem gente que imediatamente passa 3 dias já começa a dar uma diferença na alma, uma leveza. Então esse tempo depende de cada um, porque depende do jeito que cada um vai olhar a sua constelação. E se eu quiser constelar outro tema se constela, não se constela normalmente o mesmo tema. Então se hoje eu acessei a informação sobre relacionamento amoroso, eu busquei esse assunto, eu não busco ele novamente, porque ele já foi olhado e já foi apreciado pela pessoa. Então, se olha outro tema, esse tema só se acontecer muitas mudanças na vida da pessoa, que às vezes acessa, mas geralmente o que foi constelado, o que foi visto, não se constela novamente. Então, tô me tornando clara, gente? Vocês estão me entendendo? Se essas dúvidas ainda tinha, se alguém teve alguma dessas dúvidas aí, porque eu achei muito pertinente, né, falar o que significa o termo, de falar sobre quantas vezes se constela, se faz sempre, que muitas pessoas me perguntam se, Renata, quando que eu faço a próxima? Até mesmo quando é outro tema, eu peço às vezes para esperar, porque se não foi um tema específico e se eu comecei pela alma da pessoa, então eu aconselho esperar mais um pouquinho, que ainda muita coisa pode acontecer, muitas mudanças podem acontecer na vida da pessoa. Recapitulando as ordens do amor, né? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio, todas essas 3 ordens perpassam todas as nossas experiências na nossa vida. Então, quando eu for falar os temas hoje aqui que eu vou falar, já está entendido as ordens do amor. E vai aparecer também um termo novo, emaranhamento. Renata, o que é emaranhamento? Emaranhamento
são situações que nos embolam, entendeu? Quando eu falo que tá emaranhada, é que tá embolado, que tá confuso, né? Então os emaranhamentos, eles estão ligados a situações de coisas ou de pessoas que não foram resolvidas com o fundo do amor. Então elas foram ignoradas e aí dá um emaranhamento mesmo. Então, quando sai das ordens do amor, acontece de embolar mesmo a vida das pessoas, né? Então, tudo decorre dessas 3 ordens do amor: equilíbrio, pertencimento e hierarquia. Falei também de excluídos, né, gente? Na outra eu falei de excluídos e nessa eu vou falar de novo de excluídos. Excluídos são todos aqueles do sistema que têm direito de pertencer e por algum motivo eles são... as pessoas não dão o direito de pertencer. Mas como assim, Renata? Por exemplo, um aborto. O aborto era vida, né? Era vida antes de se tornar morte. Então, ele pertencia a um sistema familiar, ou então ele pertencia a alguém, né? E quando ele não é falado, né? Anteriormente, né? Antigamente as pessoas não falavam muito e as pessoas perdiam muito as crianças, né? As crianças morriam e se enterravam ou então escondia. Então, esse ser humano que ia ser vida, ele deixa de ser contado, né? E eu vou falar hoje, quando eu for entrando nesses assuntos, eu vou exemplificando. Como eu trabalho em escola, quando o aluno tem dificuldade de matemática, só para vocês entenderem o raciocínio, que as constelações hoje em dia, elas tomaram conta mesmo do mundo e elas estão em todas as situações, nas escolas, estão nos hospitais, nos centros de terapia, né, no jurídico. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de trabalhar matemática, que tem dificuldade de contas, né, de fazer atividade de matemática, e você coloca em aula particular e ele está com dificuldade, seguramente no sistema dessa criança tem alguém que não foi contado. Existe alguém no sistema, se não for na família agora, atual, na família de origem ou nos ancestrais, que alguém não foi contado. Como assim, Renata? Alguém foi excluído. Então, se a conta do sistema familiar dele não fecha, como que vai fechar uma conta de matemática? Ele não consegue fechar a própria conta da vida dele. Então, dificilmente ele consegue fechar as contas da vida, né? Uma criança que tem dificuldade de ler, ela tem já os julgamentos em relação à mãe, porque quem ensina a ler é a mãe, né? Quando a gente que é mãe, a gente vai andando na rua e fala assim, ali é farmácia, cuidado para atravessar, olha direito, ali é a padaria. Então a mãe ensina a criança a ler. Quando a criança já vem com uma bagagem de dificuldade de associar as letras, ela tem uma dificuldade de associar a sua vida com a vida da mãe. Então, quando eu falo com vocês que não tinha como eu começar todos os outros assuntos se não fosse relacionamento essencial de pais e filhos, é porque os pais estão em todas as situações, né? Até na questão mesmo de escola. Se eu, como professora, eu chego ao ponto de um aluno ser agressivo comigo e dele, né, tem professores que apanham, né? Do professor chegar a apanhar inconscientemente, né, energeticamente, esse aluno tem consciência que esse professor não tomou os pais, né? Que é outro termo que eu vou usar hoje, é tomar os pais, né? Quando eu bebo água, a água desce fluindo aqui, né? Uma beleza, e flui e desce, né? Quando as pessoas não tomam os pais, a água para aqui, né? A gente até engasga, né? Então, esse aluno na sala de aula, ele tem consciência de energia. O professor, às vezes, nunca teve contato com esse aluno, mas o aluno sente a energia que esse professor, ele não tomou o pai dele nem a mãe dele. Então, inconsciente, ele fala assim, ô bonito, você não respeita nem seus pais, você quer que eu te respeite?
Então, energeticamente, dentro da constelação familiar, também atua no sistema escolar. Então, é a gente ter o olhar atento em todas as situações, que todas essas ordens que eu falei com vocês, elas estão em todos os lugares, seja no trabalho de vocês, seja na casa de vocês, todas essas ordens, elas estão ligadas intimamente às nossas práticas, à nossa vida, à nossa forma de viver. Então, eu dei esse exemplo porque às vezes a gente acha que está tudo desconectado. Não, está tudo conectado. Está tudo ligado uma coisa com a outra. E quando eu falo dos excluídos, às vezes a gente não sabe quem foi excluído no sistema, mas nas constelações aparece a questão da exclusão, se houve exclusão ou não. E aparece como, Renata? No posicionamento dos bonecos. Uma próxima oportunidade eu vou trazer os bonecos para eu sinalizar como mais ou menos funciona, para vocês entenderem. Renata, mas houve gente falando assim, eu tenho dificuldade no trabalho. Eu tive uma constelação que a pessoa pediu para constelar, o tema dela era: eu formei em psicologia e não trabalho com psicologia, eu trabalho no comércio, eu gostaria de ver qual a dinâmica oculta que tem nessa questão de eu não trabalhar com uma coisa que eu tanto gosto e eu tanto estudei para isso. Então, a pessoa conseguiu visualizar no posicionamento dos bonecos. Na hora que ela posicionou os bonecos, ela tinha um julgamento muito grande com o pai dela. E o pai é o trabalho, o pai é a profissão, né? Então, o pai é rua. Tudo que diz respeito à rua é pai. Relacionamento com as pessoas na rua, como você se relaciona no trabalho, a forma de você lidar com os outros, tudo isso é pai, porque o pai que aponta a rua, né? A mãe é tudo que é dentro de casa. A mãe é ninho, né? Quando a gente está no útero da mãe, a mãe nutre, né? A vida. A mãe amamenta. Então, a mãe, por isso que é a relação da mãe com o dinheiro. Quem nutre a vida é o dinheiro, né? E para nós, quem nutre a nossa vida, quem nutriu nos primeiros momentos foi a mãe. Então, essa relação do dinheiro com a mãe é por causa de nutrição mesmo, de nutrir o que é essencial para a vida. E agora eu vou entrar propriamente dito no assunto de relacionamento entre pais e filhos. Então, eu falei das ordens do amor, dos excluídos e também dos emaranhamentos, que também eu vou falar nessa live algumas vezes sobre isso. Tá claro, gente? Alguém tem alguma coisa para falar? Porque daí agora eu vou entrar no tema que vocês querem ouvir, e esse tema vai estender mais lives, tá? Só vou avisar vocês que esse tema eu já esbocei o estudo dele, é um estudo longo e eu vou dividir por partes. Então a parte que eu separei para hoje vai até um tanto e depois eu vou desembolando os outros, porque é um assunto amplo. Na formação de consteladora, o meu mestre Ricardo Mendes, ele falou que se separasse só o tema relacionamento pais e filhos para formar um constelador já era o suficiente, porque é um tema bem amplo. E aí eu vou começar com vocês. Então, mesmo que a gente decida não ser mãe, não decida ser pai, nós somos filhos, né? E por sermos filhos, nós já entramos no sistema em situação de menor, né? Eu já expliquei para vocês a questão da ordem. Os pais, na constelação, a gente fala que são os grandes e os filhos são os pequenos. Então, a gente já entra no sistema como o menor, né? E aí, como que vai decorrer essa ordem? Pai e mãe são iguais quando entram no sistema. Os filhos, primeiro mais velho, segundo, terceiro, e aí segue a ordem. A questão é o seguinte: às vezes, dentro da ordem da hierarquia, os irmãos mais novos estão entrando no lugar dos mais velhos, né, gente? A gente vê muito isso. A gente vê irmão mais novo não ouvindo o que o mais velho diz, fingindo que o mais velho é insignificante, agindo como se ele fosse insignificante. Só que a gente tem uma grande, assim, gratidão aos irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos que nos facilitaram o nosso caminho, né?
Então a minha mãe foi uma mãe muito mais leve comigo do que ela foi com a minha irmã mais velha. Então a entrada no sistema que define a ordem. Então a gente tem que pensar também nessa questão da ordem quando a gente for pensar em questão de organização, né? Então, por exemplo, quem é mais novo e tá querendo tomar assunto dos irmãos mais velhos, quer decidir assunto dos mais velhos ou até mesmo dos pais, eles saem do seu lugar de ordem. E quando sai do lugar de ordem, gente, aí dá um emaranhamento. Irmão mais novo querendo fazer parte da diretoria, não dá. Aí, primeira coisa, ele sai da ordem, ele carrega peso. Ele pode carregar peso no próprio corpo ou ele pode carregar peso nas costas, né? Então, sintoma de gente fora do lugar, né, de ordem é problema na coluna vertebral, quadril, joelho e pé, que fisicamente, eu estou falando que a constelação também está na área da medicina. Então, o que acontece? Quando acontece essas questões fora de ordem, agora que começou a entrar aqui, desculpa, gente, que eu estava vendo aqui, entrou um monte de gente aqui e não estava rolando o feed aqui. Desculpa. Então, mexe muito não, também fico com medo de mexer. Então, primeiramente, o sintoma que dá de quem está fora do lugar é problema na coluna vertebral, no quadril, no joelho e também no pé. Mas Renata do céu, tem gente que chega para mim e fala assim, eu tenho um problema crônico, hérnia de disco, eu tenho desvio, não sei em qual vértebra. Isso, gente, inconsciente carregando peso que não é de vocês. Vocês me desculpem, que vocês podem pensar o que vocês acharem aí, que é direito de vocês, mas a questão física Só um minutinho aqui. A questão física... Ai, Jesus. A questão física que mostra no corpo físico que a pessoa está fora do lugar dando problema de base, né? Na coluna, no quadril, no joelho e no pé. E quantas cirurgias são feitas e as pessoas ainda insistem em fazê-las de novo, né? Eu conheço pessoas que já operou a coluna e tá operando de novo. Então, não vai ser eu que vou chegar para ela e falar que ela tem que fazer constelação, porque senão, né, gente, a pessoa vai falar assim, quer vender constelação, eu não quero vender nada, eu não tô vendendo nada. Eu quero que a pessoa tenha consciência que sair da ordem é algo muito sério. Os filhos que interditam o pai na justiça para poder pegar a pensão dos pais ou a aposentadoria dos pais, só um minutinho. E muitas vezes eles conseguem, né, pegar a aposentadoria dos pais para eles se julgam que eles vão agir melhor com dinheiro, né, do que os pais, né? Eles primeiramente vão perder dinheiro e possivelmente saúde. Então, quando a gente sai do nosso lugar de ordem, a gente emaranha. Eu falei da palavra de emaranhamento, é isso mesmo. A gente acaba se embolando, porque a gente sai do lugar. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que nós somos filhos, né? O nosso lugar é de filho. Quantos filhos querem ser pais dos pais, né? A gente vê muito isso. E iniciando assim, porque nem todo mundo vai ser pai ou vai ser mãe, mas todo mundo é filho. E a forma que nós nos relacionamos com os nossos pais é a forma que nós vamos definir como a gente vai relacionar na vida. Inicia-se esse relacionamento na concepção, por muitas vezes tem gente que tem dificuldade com os pais, porque desde a concepção, às vezes, aconteceu alguma situação que não foi planejada, a gravidez, e daí começa já um relacionamento aí. A mãe é a nossa ligação com a vida,
né, que eu falei com vocês, que ela nutre e tudo o que alimenta é a mãe. E o pai é a expansão, né? O pai, quando a gente fala de pai, a gente fala de amplitude. O pai, a mãe, protege o filho para o filho não fazer. O pai deixa fazer para o filho aprender, né? Então, o tempo todo o pai é amplitude e a mãe é a questão mesmo do acolhimento. E a vida... Mas Renata, mas você não conhece meus pais? Os meus pais são desse jeito. Ô, gente, o que a gente tem que ter em mente e firme sem mimimi. Que o mais importante os nossos pais já fizeram por nós, que é nos dar a vida. Então, essa vida vem de tempos remotos que a gente nem sabe de quanto tempo vem e essa vida chega até a nós. Então, que a gente pegue essa vida e faça algo bom dela. Ah, mas Não, gente, larga tudo, porque no final das contas é você com você. O que você vai fazer dessa vida que chegou de tempos que a gente nem sabe de quando veio? E a gente sabe que veio de muitas lutas e de muitas dificuldades, né? Porque os tempos para trás, quando a gente olha, eram tempos difíceis. Então a gente tem que pegar essa vida e ir pra frente, largar do mimimi. Porque se a gente ficar idealizando o que poderia ser, que minha vida seria desse ou daquele jeito, a gente tá perdendo tempo. E eu já falei com vocês que tempo é uma coisa que não se perde, né? Para quem não participou da outra live, a pergunta que eu fiz foi... quanto tempo você tem? Né? A gente vive como se tivesse muito tempo. E aí, quanto tempo vocês têm? A gente não sabe, eu posso acabar essa live aqui e não ter mais o tempo que eu pensava que eu teria. Então, os pais passam tudo para nós. Os pais sempre dão o melhor para nós. Mas, Renata, o seu melhor, você tá meio enganada. Eles dão o melhor que eles receberam. Então, quando os filhos ficam selecionando o que eles deram, os filhos estão entrando numa ilusão, porque eles estão perdendo tempo, eles estão imaginando o que poderiam ser. Então, tem que pegar essa vida e ir com força, porque é o que tem. Os pais são... A gente parte do princípio que os pais estão no lugar perfeito, né? Que eles são perfeitos, né? A gente, quando é criança, os nossos pais são perfeitos na nossa imaginação, né? Não fala da minha mãe, né? Menino, então, quando fala de mãe, quando é criança, menino é perigoso pular para bater nos outros. Então, assim, a gente cria essa ideia que os pais são perfeitos. Só que a gente tem que lembrar que os pais são humanos, né? E essa maturidade de entender que os pais são humanos, elas vêm muitas vezes quando a gente fica mais velhos, né? Quando a gente, às vezes... nosso cabelo hoje tá danado. Quando nós nos tornamos pais e mães, né? E aí a gente tem a consciência que a gente erra também. Então, quando a gente sai dessa ilusão, né? Quando a gente vê os nossos pais como pessoas comuns, que erram, que tentam acertar, que foram crianças, né, gente? Nossos pais foram crianças. E que infâncias os nossos pais tiveram? Quais as dificuldades que eles enfrentaram? Então, quando a gente entra nessa questão, a gente fica numa situação mais leve, entende? A gente fica numa situação assim de se colocar no lugar do outro, né? De pensar que também não foi fácil para ele. Porque ninguém aqui foi pai e mãe, então tá todo mundo num treino diário, né? Eu aprendo todos os dias como eu devo me conduzir, como eu devo ser. Vocês aprendem todos os dias como vocês devem ser, como acertar mais, porque a gente vai errar pra caramba. Nossa, a gente erra, eu erro então uma quantidade absurda, mas eu não tenho a preocupação do erro. Mas se esse erro se tornar algo bom para mim tá de bom tamanho, porque a gente tá aqui e a gente erra. Então a gente tem que ter essa consciência que os nossos pais, eles são seres humanos iguais a mim. Então quando eu viro e falo assim, mas meu pai me deu 10%, né? Apenas 10%, ele poderia ter me dado 100%. Então a gente parte do princípio que ele recebeu 100%, né?
Se esse pai recebeu 10%, então ele nos deu 100% dele, ele deu o melhor dele. Ah, mas há tantos casos, mais para frente nos estudos que eu for fazer, tudo é muito claro quando a gente fala em constelação. Quando a gente fala embasado nessa filosofia, né, nesse sistema de constelação, tudo é muito claro. A gente sai do julgamento e a vida fica muito leve. Eu acredito, vocês estão tendo conhecimento que as coisas podem ser mais leves, porque a gente coloca um peso muito grande nos nossos pais, como se eles não pudessem errar. Então daí que vem o que eu falo com vocês, a questão do erro, né? A gente, quando entra nisso, a gente entra no julgamento, na crítica. E o que eu quero falar com vocês é que até os 10 anos, né? Até os 10 anos a gente se comporta como bons filhos, né? Até os 10 anos, os pais fizeram sempre o melhor, nós temos essa consciência. Só que quando vai entrar na adolescência, e hoje a adolescência dessas crianças estão acontecendo mais rápido, a gente começa a querer se individualizar, a gente começa a querer se tornar a gente, fazer as nossas coisas, colocar identidade nas nossas coisas. E daí a gente começa a entrar numa situação muito séria, porque nós começamos a achar que nós somos maiores e melhores que os nossos pais. Então, coisas que antes a gente parava para ouvir os pais, para poder ouvir os conselhos dos pais para a gente fazer, a gente começa a falar assim, não é isso, não sabe, não é desse jeito. E aí a gente começa a ver e ter comportamentos e atitudes diferentes. E é nesse momento que acontece a quebra de uma das leis do amor, né? Que é a hierarquia. Quando eu julgo que os meus pais não sabem nada, quando eu julgo que os meus pais eles são pequenos, entendeu? Meu pai é muito pouco, minha mãe é muito pouco. Então, quando eu faço esse julgamento, essa crítica, eu saio da ordem. E aí eu me torno maior que meus pais. E eu já falei para vocês o que torna isso fisicamente no corpo, né? Problema sério de estrutura física, perda de saúde e perda de dinheiro, gente. Então, quando eu saio do meu lugar, tudo acontece. Por isso que a humanidade poderia ter mais acesso, por isso que eu faço questão de fazer essas lives. Quando eu tô com as pessoas, eu faço questão de falar de constelação. Por quê? Constelação é uma questão de saúde pública. É questão de sanidade pública, porque quando as pessoas têm acesso a essas informações, elas começam a sair um pouco do julgamento. E esse julgamento não é só com os pais, é com o outro. Quando você vê algum caso, uma atrocidade, você não vai julgar a pessoa, você não sabe o sistema dela, você não sabe se ela está honrando ancestral, que eu também vou falar de honra aqui. Então, a gente tem que ter consciência que sair do julgamento, que essa realidade faz a gente julgar, né? Que a gente se acha, nossa, fera. Aqui, ainda mais em época de pandemia, só existe ministro da saúde, né? Então, quando a gente sai do julgamento, a nossa vida fica mais leve. E eu, depois de finalizar aqui o que eu tenho para falar com vocês, eu vou propor uma coisa para amanhã, porque eu tô vendo que muita gente está me chamando nas mensagens para conversar sobre isso. E eu achei um tema importante que eu já ia falar sem perceber. Então, gente, quando a gente acha que os pais são fraquinhos, né? Os pais não dão conta. Nossa, meu pai não sabe nada. E tudo que os pais falam, mesmo que você às vezes concorde, você vai contra, você sai da sua ordem na hierarquia. E é visível isso, né? Quem já fez constelação aí sabe que no posicionamento dos bonecos, eu faço questão de fazer constelação com bonecos Playmobil. Por quê? Porque no boneco Playmobil é um padrão. Todos os bonecos têm o mesmo tamanho. Então eu escolhi esses bonecos justamente para a pessoa não ter ilusão de criar alguma história em cima desses bonecos. Porque às vezes quando o boneco é confeccionado, as pessoas podem ver diferença de tamanho físico mesmo. Mas quando posiciona o boneco Playmobil, não tem essa dúvida. Às vezes a pessoa posiciona ela e posiciona o boneco dos pais.
É visível que o boneco dos pais está menor que o boneco do filho. E como isso é possível se eu tô com os bonecos tudo do mesmo tamanho? Que os bonecos são do mesmo tamanho. Porque ali naquele momento a gente não tá vendo só o físico, a gente tá vendo a alma, né? A gente tá vendo, sentindo a energia. Então, quando eu sinto que há alguma coisa fora da ordem, a primeira coisa na constelação é colocar tudo em ordem. E ordem de entrada no sistema. Então, isso tem muito a ver também com depois, quando eu for falar em relacionamento, né? Que às vezes a gente vê, eu só tô exemplificando para vocês ficarem com vontade de assistir as outras. Eu estou exemplificando porque se eu sou casada, né, eu tô de igual pro meu marido. Aí, entre os meus filhos do sistema, eles vão entrar na ordem que eles entraram, né, de chegada. Aí, acontece alguma coisa, nós nos separamos. Então, aí agora sou eu com os meus filhos. O meu marido continua sendo o pai dos meus filhos. O que eu vejo muito é que as pessoas hoje separam, né, elas separam, e quer que as crianças separam o pai do marido, né? As crianças, elas são 50% dos pais e são 50% das mães. Então, eu tenho um exemplo muito claro disso quando eu pego uma colher de Nescau e coloco no copo, e pego uma colher de leite ninho, coloco no copo e misturo sem água, misturo só o pó. Ali dá pra ver mais ou menos o branco e o preto. Mas quando eu coloco a água, que é concepção, misturei, separa pra mim o que é leite ninho e o que é Nescau. Depois que misturou, gente, não tem jeito. Então, depois que houve a vida, não tem como vocês falarem com as crianças, não quero que vocês conversem com o pai. Não tem como excluir o pai do sistema. Eu vou falar mais pra frente sobre a exclusão dos pais dentro do sistema, sobre produção independente, né? A mãe tem um filho, às vezes eu conheço o caso da pessoa que teve filho, não contou que estava grávida, porque o cara era do interior, não contou e teve o filho. O filho cresce, o que ele quer? Conhecer o pai, porque ele só conhece 50% da mãe. Então, até essa questão dos pais, ela é primordial, por quê? Se eu julgo um dos dois, se eu julgo a minha mãe ou julgo o meu pai, eu vou 50% mais fraco para a vida. Então, eu inconsciente, a minha mãe ou o meu pai coloca na minha cabeça, na minha alma, que 50% meu não presta. Então, se 50% meu não presta, né? Porque se eu falo mal do meu marido com meus filhos, eu tô falando com meus filhos que 50% dele é ruim, só a parte minha que é boa. Olha que hipocrisia. E a mãe tende a fazer isso, gente, porque geralmente na separação, né, o juiz cede o lugar para as mães, que é o natural, né? Porque mãe sempre tá mais ali naquela correria do dia a dia, atendendo as crianças, então acaba ficando com as mães mesmo. E hoje em dia tem a guarda compartilhada. Então o que eu quero falar com vocês é de ter atenção no decorrer da vida de vocês, de assunto de homem e mulher, vocês falarem com o seu marido, ele é seu marido. O que tem acontecido? As mães têm colocado as crianças como no meio do marido e da mulher, né? Então os filhos têm que ver os pais como os pais e não como marido e mulher. Vocês estão entendendo quando eu falo isso? Porque se eu entro no quarto para conversar com meu marido sem a presença dos meus filhos, eu estou conversando assunto de marido e mulher, de homem e mulher. Se eu, na hora que eu junto o bolo todo, tá todo mundo junto, as crianças acabam tendo que tomar um partido, vocês concordam? Tem mães e pais que ainda colocam as crianças para decidir a situação. Olha a situação como fica mais grave. Então, o aconselhamento, assim, se o conselho fosse bom, não dava, né? Eu vendia. O aconselhamento que eu dou é o seguinte: quando tiver alguma questão a ser conversado, converse longe das crianças, as crianças não terem acesso a assunto de adultos, né? E que seja conversado do casal. E no caso de separação, vocês têm-se claro que é 50% seu e 50% dos pais, né? Porque
a mãe acha que só ela que fez, né? Só 100%, a criança é 100% ela. E se for 50% ela e 50% ele, 50% dele não presta. Então a criança, gente, olha, isso mexe numa estrutura muito séria. A estrutura mais séria que mexe dentro da criança é que ela não tem força para a vida. Tudo que ela vai fazer, ela tem o medo de fazer, porque ela sabe que ela não é boa para fazer. Então, quando a criança tem a consciência, né, que os pais são unidos, mesmo que separados, né? Quando a criança sabe que mesmo que o pai e a mãe não estejam juntos como casal, quando elas têm essa consciência, mas os pais são unidos no que tende a ser para eles, a criança tem o coração calmo. Entendeu? Então, olha quantas coisas vão acarretar aí. Às vezes a criança na escola tem um comportamento difícil de lidar, é agitado, porque o tempo todo dele é como se ele ficasse querendo olhar para o pai ou para a mãe. Então, é como se a criança não prestasse atenção na professora, porque fica o tempo todo assim, ó. Não sabe o lado que ele vai ficar. E ele gosta dos dois lados, né? Porque é 50% pai e 50% mãe. Então a questão mais séria que uma mãe ou um pai pode fazer com a criança é falar que o outro não presta. Olha que coisa séria. Por que eu tô falando isso? Porque isso é o que mais acontece. Em escola, como eu tenho o meu campo de trabalho na escola, o que mais acontece na escola é isso. É de mãe falar o tempo todo que o pai não presta, o pai não é bom. Então, é deixar os assuntos de adulto com adulto, porque eles são apenas crianças. E dentro desse relacionamento, das crianças até os 7 anos, principalmente, é que vai formar a personalidade. E que personalidade vai ser formada quando 50% meu não é bom, né? Então, esse é um assunto que eu nem ia falar, eu ia falar nesse assunto mais à frente, mas eu senti que era hora de falar por causa dos 50% de pai e 50% de mãe. Então, gente, quando eu falo em ordem, né, de chegada dentro do sistema, que eu falo dos pais, né, e do tomar. O que é o tomar, Renata? Você fala muito dar e tomar. Os pais dão a vida e os filhos tomam. O ciclo natural, né? Eu gosto de falar esse poema da bola dourada, que ela vem de tempos remotos e chega até a gente nem sabe quantas pessoas já passou essa bola dourada que é a vida, e ela chega até nós. E quando ela chega até nós, o que devemos fazer? Mas, Renato, eu já tive tanto problema com meus pais. Tem como? Eu vi uma pergunta aqui que perguntou: tem como colocar isso em ordem? Tem sim. Nas constelações, quando você tem a oportunidade de olhar para a sua alma e ver tudo o que foi, do jeito que foi, e as palavras de cura foram faladas, a ordem se estabelece, tá, gente? Então, Bert Helling observou que o que precede tudo, até antes do amor, é a ordem. A ordem é primordial. Por quê? Até na bandeira do Brasil, ordem e progresso, né? Antes, gente, olha que curiosidade, a bandeira do Brasil era ordem, amor e progresso. Tiraram o amor, aí ficou ordem e progresso. Não tem como ter progresso se não tiver ordem. Então a ordem, todas as estruturas, ela é fundamental. A ordem tem que ter dentro da família. Ó, o alarme tocou aqui, gente, ó, já é 10:04. Eu tô ligada hoje, hein? Hoje eu tô ligada. Então, tá vendo como o assunto é bom? Vocês estão gostando do assunto? O assunto é bom. Então, a ordem precede o amor. E tudo quando está em ordem tem mais chance de ficar leve. O sistema fica mais leve. Então, quando eu falo com vocês dos pais, né? Da gente dar e tomar essa vida, a gente tem que ter a consciência que não é aceitar o que os pais foram. Não é aceitar, eu detesto essa palavra aceitar. A palavra para mim é respeitar, entendeu? Respeito, porque quando eu respeito a história dos meus pais, eu respeito tudo que eles me deram.
Que aceitar parece que é uma coisa que você tem que aceitar, né? Uma coisa de goela abaixo, né? Mas quando eu falo de respeito, eu honro não somente a vida que chegou através dos meus pais, mas toda essa vida que veio dos meus ancestrais. Então, a vida é algo para os pais ter dado a vida, é um ato de coragem, é um ato de coragem. Porque naquele momento você deixa um pouco de ser você para poder ser o outro, né? Quando a gente vê que tem um filho para poder olhar, um filho para poder cuidar, a gente fica mais... Você tem que dar jeito, você tem que resolver. A gente fica mais na consciência. E os filhos, agora vocês vão assustar. Agora vocês vão assustar. Então, tudo dentro do que eu falei... Os filhos nascem para nos resolver, gente. Vocês acreditam? Essa é para poder mexer com vocês. Então, tudo que tem nos filhos, na verdade, tem dentro de vocês. Ou dentro do seu marido, ou dentro da sua esposa. Olha, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A vida, ela dá seguimento como ordem de cura. Porque só existe o amor que adoece e o amor que cura. Então, quando é dado uma vida... É como se eu colocasse algo fora que está dentro de mim. Então, muitas vezes nas constelações, quando é colocado a constelação, aparecem coisas que nós estamos precisando curar nos nossos pais. Todo mundo assustou. Essa para mim, quando eu aprendi, então, gente... Então, os nossos filhos nascem para se tornar visíveis as nossas situações com os nossos pais. Então, quando você vê os filhos, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu levei até no psicólogo, tá tomando remédio. Gente, é a situação mais grave, é uma criança tomar um remédio. Porque os filhos são sintomas dos pais. Então, eu vou falar quando não se tem filho. Vou falar também. Então, os filhos são sintomas dos pais. Tudo que os meus filhos manifestam para mim é algo meu ou do meu esposo que eles estão querendo me mostrar. Então, nas minhas constelações, apareceu algo que eles que me mostraram, que eu tinha que curar nos meus pais. Então, é a cura para o sistema. E aí você vira e fala assim, Jesus do céu. E quando não se tem filho? A ordem natural das coisas é eu receber a vida e dar a vida, né? Na ordem de dar a vida, tomar a vida e dar a vida, eu falei com vocês de relacionamento, a questão de equilíbrio, né? Quem dá muito manda o outro embora, lembra na outra live? Quem não viu a outra live, eu tô organizando um canal, eu vou colocar no YouTube e vou disponibilizar aqui no Olhar Sistêmico para vocês acessar. Tô organizando tudo direitinho para vocês terem acesso a essa live que foi muito legal e falou principalmente sobre as ordens básicas. Então, no relacionamento de casal, quem dá muito manda o outro embora, porque tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Entre pais e filhos, essa ordem de equilíbrio, ela se torna transgeracional. Como, Renata? Ela não é de eu ter que dar para o meu pai, minha mãe e meu pai ter que dar para mim, entendeu? Transgeracional. Os pais dão a vida para mim e eu dou a vida. Quem não tem filhos sente-se um peso de não ser pai ou mãe, entende? Então, quando eu não dou a vida, que a forma de aliviar um pouco o tanto que nós recebemos, que é essa vida e mais as coisas por bondade que os pais deram, né? Que é só bondade, gente, que os pais não precisavam dar mais nada, que eles já deram a vida. Então, quando eu recebo essa vida, a vontade de todo mundo é dar vida. Quem não chega a dar vida, eu vou falar mais pra frente também, tem uma situação de peso. A pessoa se sente sempre na obrigação de alguma coisa, entendeu? Sempre tem esse peso de não estar cumprindo os acordos, entendeu? Eu vou voltar nesse assunto quando eu falar sobre a questão mesmo de ter filhos e a escolha de não ter filhos ou por destino não ter mesmo. Vou falar mais pra frente sobre a questão também de inseminação,
Isso eu vou falar também. Então eu estou vendo aqui, meu tempo já vai se esgotar, né? Falta 4 minutos. E eu queria fechar com vocês hoje isso. Vocês gostaram, gente? Eu adorei. Ficou coisa ainda que eu tinha programado para hoje, mas que eu achei importante focalizar nisso, e para quarta-feira que vem eu vou propor para vocês da gente continuar esse estudo, que ele é muito amplo. Então ele vai pegar várias facetas aí da vida. Ficou clara essa parte do estudo, falando sobre os pais? Porque na próxima eu retomo um pouquinho e continuo mais à frente. O que eu queria propor para vocês é o seguinte, sobre energia. Como vocês sabem, eu estudo física quântica e eu queria propor para amanhã, quem puder, às 15 horas, eu falar um pouquinho com vocês sobre energia e frequência. Porque tem muita gente falando comigo que tá se sentindo meio para baixo, que tem acontecido coisas na vida agora que tá piorando em vez de melhorar. E eu queria falar com vocês sobre Access Consciousness. Não sei se vocês já ouviram falar dessa terapia. É uma outra terapia que eu atendo também, que ela tem a ver com a questão vibracional, que é de física quântica. Então eu quero propor amanhã para vocês. Eu vou entrar ao vivo amanhã, tá? Para poder falar com vocês sobre energia. Quem topa aí? Levanta a mão aí quem topa. Já tá cheio de perguntas. Pode mandar para mim as perguntas nas mensagens, gente, porque na próxima, quando eu iniciar, eu já entro com as respostas para poder a gente conversar sobre isso. Vocês topam aí amanhã eu falar sobre energia e lei de atração? Eu acho que é mais importante a lei de atração, porque nós atraímos tudo que nós pensamos. E como mudar essa vibração? Essa terapia se chama Access Consciousness, ela é americana e ela vem falando justamente sobre o processo de vibração, que nós atraímos tudo que nós pensamos. Eu não organizei esse estudo, eu vou organizar de hoje para amanhã, mas com certeza eu não terei dificuldade de fazer, porque é uma coisa que eu gosto. Então, semana que vem, às quarta-feiras, 15 horas, eu espero para vocês, para a gente continuar falando sobre relacionamento pais e filhos, que tem muita coisa para a gente ver. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha levado um pouco de alívio para vocês, e na verdade eu queria falar com vocês que eu quero que vocês estejam todos estremecidos e assustados com as coisas que eu falei muita coisa hoje. Hoje eu falei muita coisa que eu mexi na alma de vocês, principalmente quando eu falo para vocês da nossa pequenez diante dos pais, né? Então, quando a gente olha para os pais, como a gente olhava quando a gente era criança, a vida fica mais leve, né? A gente olhava nossos pais como heróis. E aí a gente cai na ilusão de achar que a gente vai fazer totalmente diferente. Então eu vou finalizar para vocês com uma música que eu acho que é super pertinente com o tema, né? Do Belchior. Então eu vou finalizando. E vocês querem? Então amanhã eu vou fazer sobre energia. Amanhã, 4 horas, 3 horas eu estarei aqui, tá? Não, amanhã é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Quinta-feira, às 3 horas eu estarei aqui para falar com vocês sobre energia. Então, Belchior tem uma música que fala assim: apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, gente, é isso. O que a gente mais julga nos nossos pais é o que nos prevalece na nossa vida. Quando eu falo que eu vou fazer muito melhor com meus pais, que eu vou fazer totalmente diferente dos meus pais, eu tenho a chance de errar 17 vezes mais. Então, quando eu julgo tudo o que eu sou, quando eu julgo tudo o que os meus pais foram para mim, na verdade, eu estou julgando o que eu sou. Então, eu estou me julgando. Então, é isso. Ainda canto, eu canto, tá vendo? A gente adora cantar. Então, é isso. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aí me ouvindo. E tudo foi preparado com muito